Os bebês são completamente diferentes. Logo, seria irresponsável tentar te dar uma resposta exata. Eu dizer, não, 3 dias seu bebê vai dormir a noite toda. 3 meses seu bebê vai dormir a noite toda. É irresponsável, seria irresponsável. Mas por que varia tanto? Porque nós somos seres humanos. E o que é que varia tanto? Basicamente, 3 principais pontos. Maturidade neurológica do bebê. Essa vai sendo atingida com o tempo. Estima-se que o bebê vai adquirir maturidade para dormir a noite toda, independente de rotina de sono, somente após 3 a 5 anos. Até isso varia. Alguns com 3 anos, outro com 3 anos ainda vai ter despertar, outros só vão dormir uma noite inteira só com 5 anos, tá? Então varia muito. Mas a maturidade neurológica é adquirida a partir dos 3 a 5 anos, essa maturidade para dormir independente de rotina de sono. A partir dos 3 a 5 anos. Outro ponto que determina quando que o bebê vai dormir a noite toda, é você desfazer as principais causas para os despertares. Quais são as principais causas? Fome, imaturidade, a gente já falou, estrogestação, fome, frio, calor, dor, e aí a dor varia muito, cólica, gases, disquesia, nascimento de dentes, refluxo, salto de desenvolvimento, angústia da separação, e falta de rotina, como um todo. Aí vai variar, falta de rotina, falta de sonecas, falta o ambiente irregular, exposição às telas. Todo bebê que é exposto às telas e acorda à noite, essa vai ser a causa até que se prove o contrário, até que você tire as telas e me prove, tá aqui, ele ainda está acordando. E a falta de rotina como um todo. Então, maturidade, causas para os despertares. Terceiro, rotina de sono. A rotina da previsibilidade que a gente conversou semana passada, a gente conversou sobre isso. E a rotina garante que o relógio biológico do bebê seja respeitado, talvez até otimizado. E o que é esse relógio biológico? É o nosso padrão de sono. E a gente precisa entender que o sono do bebê é muito variável, tá? É muito variável. É só vocês verem entre vocês mesmo. Não precisa ir muito longe. No início, nas primeiras semanas de vida, ainda não há um ciclo circadiano bem determinado. Tá? O que é esse ciclo circadiano? Ainda não há aquela produção cíclica de melatonina. Aquela elevação e a diminuição de melatonina, que ocorre de forma cíclica. Isso pode levar algumas semanas para acontecer. Por isso que é muito comum a gente ouvir que o bebê está trocando o dia pela noite. Tá? Todo dia eu recebo uma pergunta dessas. Todo dia eu recebo. Que o recém-nascido está trocando o dia pela noite. E claro que todo mundo aqui entende o que quer dizer. O que essa pessoa quer dizer? Que ele está dormindo muito durante o dia e está dormindo pouco durante a noite. É óbvio que o bebê não troca, tá? Ele não troca o que ele não conhece. O bebê vai levar 4 a 6 semanas. Alguns dizem 6 a 8. Isso é o que menos importa. Em até 8 semanas de vida, ele vai começar a ter essa produção de melatonina de forma cíclica, como nós conhecemos, certo? Então, o nosso relógio biológico também depende de alguns fatores ambientais, não só a genética, não só o organismo, até 4 a 8 semanas, 6 a 8 semanas, como também depende de alguns fatores ambientais. Sair, ser exposto ao sol. E isso começa desde o despertar. O ideal é começar desde a hora do despertar, claro para o bebê que o dia começou. É um ritual do bom dia. Durante o despertar, use diferentes estímulos no bebê. Ao acordar, você vai lá, você faz o ritual do bom dia, você expõe os bebês às luzes, aos ruídos e aos estímulos. Isso já será o primeiro estímulo que vai indicar ao bebê quando que o dia começou. E isso vai indicar para o bebê, olha, o dia está começando. Logo, se ele acordar à noite e não tiver esse ritual, se você fizer consistentemente, ele vai entender, olha, não teve esse ritual, é porque não começou ainda. Obviamente não vai ser dessa forma, mas ele vai entender. Depois do ritual do bom dia, você vai expor o bebê ao sol, saia de casa, tá? Ou vá para a janela de casa, mas de preferência saia de casa. E isso não precisa ser necessariamente saindo de casa. Vá para o quintal de casa, vá para a varanda, expõe o bebê em uma janela onde pega sol. Expor ao sol é muito importante. E aqui eu estou falando unicamente, exclusivamente, em relação à melatonina. 10 minutinhos. Não é para o bebê tostar no sol. Não é para você assar o bebê no sol. Não. Certo? 10 minutinhos, 20 minutinhos. Com a proteção devida já é o suficiente. Você faz isso de manhã, você faz isso à tarde. E meu bebê ainda é recém-nascido, tá meio amarelinho, precisa tomar banho de sol? É bom, mas dizer assim, se precisa, se é obrigatório, não. Banho de sol para o meu bebê, pensando na vitamina D? Não precisa. E é justamente por isso que todos os bebês devem tomar vitamina D, a partir de 1 semana de vida. Certo? Não precisa. Por quê? Porque observaram que a fotoproteção, a proteção do bebê, os raios ultravioletas em boa parte do Brasil
está fazendo mais mal do que bem. E para que esse raio ultravioleta converta a vitamina D e ative a vitamina D, é preciso realmente expor o bebê, a pele do bebê ao sol. É preciso essa exposição. Só que isso tem consequências dermatológicas. A conclusão que a Sociedade Brasileira de Pediatria chegou é que não compensa. Toma vitamina D, já resolve. Além disso, durante o dia, exponha o bebê aos mais diferentes ruídos, tá? Fale alto com ele, claro, fale alto brincando, então em algo que seja agradável. Mas brinque, cante, coloque música, cante para ele, dance com ele, tá? Isso tudo, além de ser divertido, vai te ajudar nesse processo biológico. Por quê? Porque durante o dia, da mesma forma que durante o dia você expõe o bebê às luzes e essas luzes vão diminuindo, durante o dia você expõe os bebês aos ruídos e ao final do dia esses ruídos vão diminuindo. Tom de voz, comunicação não verbal, expressão facial, porque na hora do ritual você vai progressivamente reduzindo o seu tom de voz. Progressivamente. Você não vai reduzir de uma vez. O mesmo vale para a temperatura e para a quantidade de estímulos que esse bebê recebe. Temperatura, por exemplo, o ideal é ter uma temperatura amena. O ideal é que a temperatura corporal reduza um pouco à noite, reduza um pouco na hora do sono. O que vocês têm que contar não é o ambiente, não é a temperatura de fora, é a temperatura de dentro do ambiente, obviamente, tá? Então pode estar 4 graus fora, mas se dentro está 26, é 26. O ideal, e está uma temperatura agradável. O ideal é durante o sono isso reduzir um pouquinho, para que o corpo reduza um pouquinho a temperatura. Isso facilita o sono. Estímulo, mesma coisa. Mesmo raciocínio das luzes, mesmo raciocínio do ruído. Você deve expor o bebê a muito estímulo, mas ao final do dia essa quantidade de estímulo vai diminuindo. Estímulo, como o próprio nome diz, estimula. E a única coisa que você não quer ao final do dia é um bebê hiperestimulado, um bebê estimulado demais. Aí esse bebê não vai relaxar, aí esse bebê não vai dormir que preste. É assim que o relógio biológico é formado. Claro que leva um tempo, mas é muito importante saber disso. Leva um certo tempo para que o bebê tenha esse relógio biológico, para que isso passe a fazer sentido, 4 a 8 semanas de vida. Leve um tempo para que você consiga adaptar isso à rotina do bebê, mas é muito importante. E principalmente, lembrar do momento de cada coisa. Tem momento para muito estímulo, tem momento para muita luz, tem momento para muito ruído, tem momento para pouco estímulo, tem momento para pouca luz, tem momento para pouco ruído. Durante o dia, muita luz, brinque com ele, muito ruído, muito estímulo. Vai chegando o momento do sono, vai diminuindo. E lembra que essa transição de um ponto ao outro você não deve tirar um bebê do tá ligado no 220 para o 0. Tem que haver essa transição. É a mesma coisa do dia. Você não sai do dia para a noite assim. É só entender o dia. Você não sai do dia para a noite assim, tá? O sol vai se pondo devagarzinho. E esse se pondo é o que o organismo entende. É o que o organismo entende como essa transição. Então, naturalmente, imagina a natureza. O sol vai se pondo, a luz vai diminuindo. À medida que a luz vai diminuindo, os ruídos também diminuem. À medida que vai chegando a noite, a temperatura também diminui. Isso é o relógio biológico. E rotina serve para isso, para você otimizar, para você permitir um relógio biológico adequado, até para você otimizar esse relógio biológico. Por isso a rotina é tão importante. Por isso a rotina é fundamental para o sono, para a vida do bebê. Ah, mas eu sou muito criticada por fazer rotina. As mães que estão no meu grupo de WhatsApp, no meu grupo de Facebook, sei lá, meu marido, minha sogra, minha mãe, elas vão te criticar mesmo. E o pior de tudo, sua sogra vai te criticar, seu marido vai te criticar, podem te criticar, não todos, claro. E as piores críticas, mesmo a sogra criticando, o marido criticando, sua mãe criticando, piores críticas vêm de outras mães, de vocês mesmas. Vocês mesmas que deveriam ter mais empatia do que qualquer outro. As mães, vocês costumam ser as piores. Claro, não vocês, costumam ser as piores. As piores críticas costumam ser de outras mães de hospital. Isso não acontece só com sono, isso acontece com quem amamenta, isso acontece com quem toma fórmula, isso acontece com quem faz introdução alimentar tradicional ou BLW, com quem volta ou não ao trabalho. Você vai ser criticado. Não importa o que aconteça, você vai ser criticado. Por isso, se não tem jeito, apenas faça. Vai lá e faça. Se esse ambiente não está te fazendo bem, mude. Não está sendo algo saudável para você, mude de ambiente. Se suas amizades não estão te fazendo bem, mude as amizades. Fique com Deus e até a próxima.